E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio Alfieri, professor de Processo Civil. Neste vídeo, nós vamos falar sobre um recurso que teve profundas modificações com o novo CPC. É o recurso de agravo de instrumento. Eu vou apresentar para vocês neste vídeo toda a sistemática do agravo de instrumento e vamos analisar os pontos principais desse recurso. Não saia daí e espero que você aproveite o nosso conteúdo. Muito bem. O agravo de instrumento, ele é um recurso já velho conhecido nosso. Não é nenhuma novidade. O que acontece é que o agravo de instrumento ele foi totalmente reformulado pelo novo CPC. E para a gente falar desse recurso com alguns detalhes, eu preciso resgatar com você alguns conceitos do processo civil. Primeiro, você sabe que o juiz, ao longo do processo, ele pratica diversos atos processuais. Um ato processual nos interessa em particular agora: as decisões interlocutórias. Bom, se a gente for parar para pensar, o que é uma decisão interlocutória? A decisão interlocutória é uma decisão proferida pelo juiz ao longo do processo, muito importante, sem colocar fim ao processo. Então, o novo Código de Processo Civil, de maneira bem marcante, afirma que as decisões interlocutórias proferidas pelo juiz ao longo do processo não têm por finalidade colocar fim, colocar termo ao processo. As decisões interlocutórias, portanto, servem para decidir questões incidentais, questões que vão surgindo ao longo do processo. Um pedido de oitiva de testemunha, realização de perícia. Agora, eu chamo a sua atenção para um detalhe. O novo Código de Processo Civil expressamente admite que as decisões interlocutórias tratem sobre o mérito do processo. Então, hoje, com o novo CPC, nós temos de forma muito clara as chamadas decisões interlocutórias de mérito, ok? Fique aí com essa dica. Muito bom. Para que então que nós falamos de decisão interlocutória? Ora, é simples. Se nós estamos diante de uma decisão, se nós estamos diante de um conteúdo decisório, isso significa que as partes do processo poderão sofrer algum tipo de prejuízo. Quando o juiz profere uma decisão interlocutória, como ele está proferindo um ato processual com conteúdo decisório, isso pode gerar alguma insatisfação, seja para o autor, seja para o réu. Diante disso, as partes devem ter algum tipo de recurso para se valer, caso elas desejem reverter a decisão. O agravo de instrumento, ele no novo CPC, continua sendo o recurso adequado para se atacar decisões interlocutórias. Isso não mudou. Então, da mesma forma que uma sentença deve ser atacada por apelação, uma decisão interlocutória deve ser atacada por agravo de instrumento. A grande diferença é o seguinte: no CPC antigo de 1973, toda e qualquer decisão interlocutória era agravável. Toda e qualquer decisão interlocutória poderia ser objeto de um recurso de agravo. É bem verdade que no CPC antigo nós tínhamos dois tipos de agravo: o agravo retido e o agravo de instrumento, que no CPC antigo era excepcional. O agravo de instrumento ele era reservado para aqueles casos de urgência, em que era necessário rapidez. A regra no Código Velho era o agravo retido. No novo CPC, CPC de 2015, o agravo retido ele foi extinto. Então não existe mais essa espécie recursal, só o agravo de instrumento. Só que agora não é toda decisão interlocutória que comporta agravo de instrumento. Essa é a grande sacada.
No novo Código de Processo Civil, você só pode entrar com agravo de instrumento se a decisão interlocutória tratar sobre uma das matérias previstas no artigo 1015 do Código, o famoso artigo 1015. Veja, se você abrir o seu CPC novo no 1015, você vai encontrar um rol de matérias. E toda vez que uma decisão interlocutória versar sobre uma dessas matérias, ela poderá ser objeto de agravo de instrumento. Pergunta clássica. Tá, mas e se a matéria não estiver prevista no 1015? Resposta. Não caberá agravo de instrumento. Segunda pergunta. Mas e aí essa decisão interlocutória, ela será irrecorrível? Se ela causar um prejuízo a uma das partes, essa parte não vai ter nenhum mecanismo para tentar reverter a decisão? Calma, não é bem assim. O que acontece é que se a matéria não estiver no 1015, não cabe agravo de instrumento. Mas a decisão interlocutória poderá ser atacada lá no recurso de apelação, ao fim do processo. Então, o juiz profere a sentença, definindo ali os contornos do processo, quem tem razão, quem não tem, e se você resolver apelar daquela sentença, em preliminar de apelação, você poderá resgatar aquela decisão interlocutória que não cabia agravo de instrumento. Mas, professor, e o instituto da preclusão? Não vai prejudicar a parte? Pois é. Nesse caso, se a decisão interlocutória não comporta agravo de instrumento, porque não trata sobre uma matéria do 1015, essa decisão interlocutória não vai precluir. A decisão não vai precluir, justamente porque a parte deverá aguardar a sentença e manejar o recurso de apelação para poder, entre aspas, ressuscitar aquela questão. Então é claro que nesses casos não vai haver preclusão da decisão interlocutória. É diferente se a decisão interlocutória tratar de matéria do 1015. Por exemplo, uma decisão interlocutória que exclua um litisconsorte é uma decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento, porque está lá no 1015. Se você não manejar o agravo de instrumento no prazo, aí sim essa decisão vai precluir. O seu recurso não vai poder mais ser manejado se extrapolar o prazo. Então, neste caso, nós falamos em preclusão, ok? Veja, portanto, que a grande sacada do agravo de instrumento é você saber, tentando memorizar, as matérias constantes no 1015. O 1015 ele traz um rol de matérias, conforme eu falei agora há pouco. E uma das perguntas que nós temos, aliás, uma polêmica que nós temos, esse rol de matérias, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? Pois é, eu deixo a indagação e eu respondo para você no próximo vídeo. Continue aí nos acompanhando, porque na sequência eu vou responder essa questão e vou continuar a falar sobre inúmeros aspectos do agravo de instrumento. Fique conosco e bons estudos!